Neste momento, vocês irão entrar em um túnel do tempo para conhecer um pouco mais sobre a colonização e a imigração da cidade de Araucária, no estado do Paraná. Em meados de janeiro de 1750, os reis Dom João V de Portugal e Dom Fernando VI de Espanha assinaram o Tratado de Madrid. A partir desta data, onde hoje é o estado do Paraná, passa a ser de domínio da corte portuguesa. O ouro já havia sido descoberto nestas terras, que era o lar dos índios tinguis. Exploradores já descreviam grandes aldeias indígenas no que viria a ser hoje o estado do Paraná. Uma delas era a de Tindiquera, palavra que quer dizer lugar dos tinguis. Hoje, Araucária. E em 1668, o capitão-mor da capitania de Paranaguá, Gabriel de Lara, doou uma sesmaria, que é uma porção de terra, ao senhor Domingos Rodrigues da Cunha e mais outras 2 sesmarias a seus filhos, Luiz Rodrigues e Garcias Rodrigues, na região onde hoje se localiza a Araucária. Estes pioneiros fundaram ali um pequeno povoado que recebeu a denominação de Tindiquera e que teve como seus primeiros habitantes o médico Pascoal Fernandes Leite e o capitão Manuel Picão de Carvalho. Esse povoado de Tindiquera passou a se estabelecer às margens do rio Iguaçu, em um pequeno porto natural, conhecido como Porto das Laranjeiras, por onde passavam os tropeiros e os comerciantes da erva mate. Em 1855, foi criada a Freguesia Iguaçu, uma espécie de bairro de Curitiba. Nesta época, o Brasil era um império que não pertencia mais à coroa portuguesa e precisava de mão de obra, principalmente para o cultivo da terra e para a produção de alimentos. Nesta época, o Brasil passa a fazer propagandas no exterior para atrair trabalhadores e assim começaram as primeiras correntes imigratórias para a Araucária. Em 1876, chegaram os primeiros imigrantes poloneses, seguidos por alemães, italianos e ucranianos. Nesta época, a freguesia do Iguaçu contava com 2.500 habitantes, dos quais 150 eram escravos. A arquitetura da cidade era bem diferente do que conhecemos hoje, e a Casa do Cavalo Baio já havia sido construída. Então, os imigrantes poloneses, quando aqui chegaram, se estabeleceram na colônia Tomás Coelho, e eram grandes agricultores e construíram capelas. A criação do município deve-se ao encaminhamento feito pelo Major Cezino Pereira de Souza, que era o chefe político da região, redigido pelo médico Dr. Vitor do Amaral, de uma petição em forma de abaixo-assinado ao então governador do estado, o senhor almirante José Marques Guimarães, solicitando que a freguesia do Iguaçu fosse elevada à vila e logo em seguida fosse criado o município. Então, em 11 de fevereiro de 1890, foi criado o município com o nome de Araucária. O nome de Araucária provém do grande número de pinheiros, araucárias existentes aqui na região. Aqui havia grande riqueza de madeiras. O pinho, a erva mate e suas principais culturas era o vinho, o feijão, milho, centeio, batata e entre outros. Em 1915, foi construída a ponte metálica, aumentando assim o tráfego da região. E em 1913, tinha cinema em Araucária, como forma de lazer. Neste meio tempo, estava ocorrendo na Europa
os primórdios da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939, que a economia de Araucária ganhou força com a chegada da indústria do linho. E nesse caminho de progresso, em 1977, foi inaugurado a refinaria Getúlio Vargas. E agora, possuindo, Araucária imigrantes de todo o Brasil. A refinaria é a indústria de maior porte do sul do Brasil, produzindo diesel, gasolina, gás, asfalto e óleo combustível. E desde lá para cá, a Araucária veio crescendo e hoje, com aproximados 150 mil habitantes para o ano de 2020. Então, gostaram dessa pequena viagem ao nosso túnel do tempo? Então, muito obrigada e agora vamos responder ao nosso desafio do quiz.